E agora vamos passar para a Carol para fazer o preparo da tarde de hoje. Boa noite. O preparo de hoje... Tá saindo? O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e ditado por Joana de Ângeles. Torna-te pacificador. Onde te encontres, estimula a paz e vive em paz. Os tumultos que aturdem os homens e as lutas que se travam em toda parte poderiam ser evitados, ou pelo menos contornados, se os homens mantivessem um espírito de boa vontade uns para os outros. Uma ofensa silenciada, uma agressão desculpada, um golpe desviado evitam conflitos que ardem em chama de ódio. Confia na força de não violência e a paz enflorescerá o teu e o coração de quantos se acerquem de ti. Bem, o capítulo não cai por acaso, né? Para as pessoas, no caso. Então, vamos lá. Joana fala em levar a paz para todo lugar que a gente vai. Só que a gente não tem como levar alguma coisa que a gente não tem, alguma coisa que a gente não tem dentro da gente. Por exemplo, se alguém me pede uma bala e eu não tenho uma bala, eu não tenho como dar a bala que eu não tenho para outra pessoa. Além disso, a gente confunde ser pacífico com ser passivo. E aí a gente faz das duas uma. Ou a gente reage quando acontece alguma coisa. Reage do jeito reagir, não agir pensando. Você reage na impulsividade, ou a gente engole um monte de sapo, mesmo morrendo de raiva daquilo. E isso, além de fazer mal pra gente, impregna o ambiente todo. Afinal, a gente não emana pro ambiente aquilo que a gente quer, a gente emana aquilo que a gente é. Então, você morrendo de raiva e por fora tentando fazer uma cara de feliz, bonito, não vai adiantar. O que a gente precisa aprender é equilibrar essa energia que vem. Essa energia de revolta quando acontece alguma coisa que não agrada a gente. E ao invés de reagir no impulso, a gente agir pensando para fazer da melhor forma possível. E o principal, sem violência, né? A gente não pode agredir de volta a pessoa que agride a gente com a violência. E tem muitas formas de agir sem violência. O maior exemplo de todos é Jesus, né? Ele não era conivente com as coisas que ele achava que estava errado, mas ele agia reto, no amor, e corrigia e educava. Então, que a gente consiga aí seguir esse exemplo para a gente conseguir ser melhor e mais feliz na vida. Boa palestra a todos. Então, nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, ao nosso Mestre Jesus, nosso grande amigo, nosso orientador maior. E agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em família para mais uma tarde de estudos. Vamos pedir a Jesus que nos envolva, para que nós possamos estar com os nossos corações e as nossas mentes abertos para todo o ensinamento, todo o conteúdo do estudo desta tarde. E vamos pedir também à nossa querida mentora Joana de Ângeles, que envolva a Iraci, trabalhadora da casa, nos estudos que ela trouxe para compartilhar conosco. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Eu falei minutos atrás que o palestrante não veio hoje e falei para a Denise fazer a palestra. Ela nem apareceu no salão. Porque nós tínhamos um material muito bacana preparado, mas eu e o computador nós falamos línguas muito diferentes, entendeu? Então a gente não se ajusta muito e não tinha nada do que... Eu trouxe até o computador e não tinha nada do que queria lá. E a Gi aí deu um socorro, falou, colocou. Tá estranho, hein, Gi? Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o envolvimento espiritual. Como é que acontece quando a gente vem na casa espírita? Qual a profundidade das coisas? Porque até então, quem é espírita há muito tempo, sabe que entra na casa espírita, tem um salão, que vai assistir a palestra, vai tomar um passe, vai tomar água fluidificada. Não sabe o que acontece, mas sabe que vai embora melhor do que entrou.
outros que não conhecem a casa espírita, tá vendo isso daqui e fala assim, bom, a Iraci falou que é isso que acontece, é isso que acontece. Pois é, mas além do que os nossos olhos podem ver, é onde realmente acontecem muitas coisas. Aquilo que os nossos olhos, pelo menos a maioria, não estão enxergando, é aí que a coisa está rolando. É o trabalho que é feito. Porque tudo, absolutamente tudo, está interligado. Nós vivemos numa rede completa, interligada. Somos como uma grande família. Uma família que se entende, que não se entende, que se dá bem, que não se dá bem, que tem seus problemas. Enfim, nós somos, não só aqui, mas lá fora, uma grande família em todo lugar. Porque exatamente um depende do outro. Iraci, você está dizendo que eu dependo do morador de rua, que eu passo e não olho na cara porque ele não tem rosto? Quando a gente passa, são pessoas que não têm rosto? Sim, você depende dele. Você está dizendo que eu dependo de alguém que mora em outro país? Depende. Nós dependemos um do outro, porque estamos todos interligados. O nosso corpo nada mais é que uma grande colônia, uma grande família, que nós somos o Deus deles, ou seja, dessas células, de tudo que permeia. Quando você entra no quarto com o seu marido ou com a sua esposa, vocês estão sozinhos? Agora, os encarnados, vamos lá. A gente acredita que está, né? Nós nunca estamos sozinhos. Iraci, ui. Pois é, ui. Além desse ui que a gente fala, né, do outro lado, tem um outro ui que permanece com a gente. São as bactérias. Elas estão com a gente o tempo inteiro, portanto a gente nunca está só. Existem aquelas que vivem na boca, existem aquelas que vivem na pele. Se não tiver essas células, essas bactérias que vivem em nossas peles, gente, a gente mofa. Vocês já pensaram nisso? A gente mofa. Então, tudo que acontece, tudo que existe dentro do nosso planeta está interligado. Pior, não é nem só com aquela pessoa, aquele morador de rua, o pensamento. Mas como? Pois é, tudo é uma grande cadeia. Por que eu estou falando dessa grande cadeia? Que é para chegar na pequena. Nessa mais próxima. Porque aquela pessoa que está na rua, em que eu passo e nem noto, paro do lado, estou lá conversando com outra pessoa, influencia na minha vida. Porque essa pessoa tem pensamentos e sentimentos. Essa pessoa não está sozinha. Ela está geralmente acompanhada com outros espíritos, espíritos desencarnados. Da mesma forma que as pessoas que passam na rua, que passam por mim. Aquelas que estão paradas ao meu lado, ouvindo a minha conversa com aquela pessoa que eu encontrei na esquina. E que para, ouve. Ah, não interessa, vai embora. Ou então, nossa, que incrível, que interessante. Olha, não acredito. Pois é. Então tudo se interliga. Tudo faz diferença na nossa vida. Aí vamos para um campo um pouquinho mais próximo. Os parentes. Aquela tia que a gente encontra uma vez por ano no Natal.
né? A gente ama tanto, tanto, que fala assim, eu vou dar qualquer presente, qualquer coisa para ela que tá bom. Aí eu dou sorrindo, ela aceita sorrindo, eu finjo que achei lindo, ela também finge que gostou, e a gente vai embora, só vai se encontrar dali uma vez no ano. Pois é. Mas ali rolou uma emoção, um pensamento que influencia na minha vida. Exatamente de acordo como estão os meus sentimentos e os meus pensamentos. E aí, lembra que eu falei dessa cadeia que existe em mim? Exatamente também como está estruturada essa minha cadeia. Esse meu corpo. Então, se eu estou mais sensível, se eu estou mais irritadiça, que tive um quadro de irritação muito grande, passei para as minhas células já estão todas assim, né? Tipo assim, vem que eu enforco, vem que eu enforco, né? E a gente fala, e aí? Pois é, mas isso influencia, porque eu estou receptiva àquilo que está na mesma sintonia. E assim vai indo. Aí, pessoas que trabalham comigo, que estão no dia a dia, e a gente continua se aproximando nessa cadeira, nessa rede. E aí a gente chega dentro da nossa casa, da nossa família. Que não adianta eu dar um presente que eu não gosto, e a pessoa finge que não gosta, porque ela está ali convivendo comigo o dia inteiro, ela sabe como eu penso, pode não saber muito, ou acreditar que sabe, né? Então, ali rola uma convivência, uma intimidade. E dentro desses dois mundos, meu e da pessoa que mora comigo, ou das pessoas que moram comigo, também tem uma cadeia interligada. E todos têm as suas células, e todos têm a influenciação do lado espiritual. A influenciação sobre as minhas células, sobre as bactérias que estão comigo, que vivem comigo a vida inteira, porque sem elas eu não vivo, por incrível que pareça, né? A gente se esteriliza, limpa, nossa, me sinto, nossa, se a gente fosse ficar limpo, como a gente imagina que fica, a gente morria porque não tinha as tais bactérias que são necessárias, que vivem no intestino, que elas precisam, nós precisamos, nosso corpo precisa de todo esse ciclo. Então, tudo influencia, e o externo influencia nesse interno. Da mesma forma que a família, tudo influencia. E aí, tem o dia que eu estou bem, tem o dia que eu não estou muito bem, tem o dia que eu estou irritada, tem o dia que eu estou para baixo, tem o dia que eu levantei incomodada, que eu levantei com o corpo pesado, cansado. Inúmeras formas. Tudo influencia na nossa vida, sensivelmente, e nós não temos a percepção completa. Porém, nesses locais que eu estou, incluindo na minha casa, incluindo as pessoas que moram sozinhas, que não estão sozinhas. Elas podem estar fisicamente morando sozinhas, mas elas não vivem sozinhas. Exatamente de acordo com os locais que ela frequentou, que ela passou durante o dia, com as pessoas que ela teve contato, as coisas que ela ficou pensando, remoendo no seu pensamento, se ligando naquela sintonia, naquela rede, naquela cadeia, ela atrai e traz para dentro da casa dela. Portanto, essa pessoa também não está sozinha. Não existe quem viva sozinha. E aí a gente começa a ter inúmeras situações. Sentir as influenciações espirituais. Que a gente fala, nossa, eu tenho um obsessor que me persegue. Tem mesmo? Você escolheu um só para você? Para perseguir sua vida inteira, só um. Não. Olha só, marido e esposa a gente pode ter um só. Mas obsessor a gente pode ter de monte.
Basta a nossa mente atrair. E a gente acha que tem um, que aquele veio para me perseguir, para me cobrar. Olha só, nem sempre. Porque outros se afinizaram à sua sintonia, ao seu sentimento, não tem nada para te cobrar. Mas inventa as mesmas coisas para compartilhar conosco. E aí nós vamos desenvolvendo laços atrativos que vão se ajustando mais e a gente passa a ter esses inconvenientes do mal-estar, da irritabilidade, das coisas que não dão certo, das coisas que a gente ouve, que não tem nada a ver conosco. E nós, inconscientemente, permitimos que influencie na nossa vida, nos entristecendo, nos magoando, nos ferindo, nos deixando com medo, inseguros, desesperados. Ou então com a mente fantasiando 1000 coisas, uma alegria que não existe, uma felicidade completamente fantasiosa, e eu passo a criar um mundo de fantasias na minha cabeça. E atrair para mim. Chega um dia que as coisas vão acontecendo, começam a incomodar. Alguém lá me disse para procurar uma casa espírita. Né? Então a pessoa fala, eu não sou espírita, eu sou católico, evangélico, não sei o quê, mas eu acredito nessas coisas. Aí vai lá porque acredita nessas coisas. Eu queria entender que coisas são essas, que outros lugares não têm essas coisas. Né? Então a pessoa vem para a casa espírita. E o que acontece dentro da casa espírita? Eu não sei o que acontece, mas muda a vida da gente. E por que é que muda a vida da gente? O que é que acontece na nossa vida? Aqui, é que depois não dá para ver das outras salas, nem se apaga a luz, né? Aqui é uma casa espírita, onde as pessoas estão chegando, adentrando. A casa espírita, vocês percebem que tem uma radiação de luz. Porque muito tempo antes das reuniões públicas ou palestras, a casa foi preparada. Mas preparada como? Quem preparou? Os trabalhadores? Não, ela está sendo preparada desde muito cedo. Mas muito cedo não tinha trabalhador aqui ainda. Seja funcionário, seja voluntário, não tinha trabalhador na casa. Pois é, mas e quem trabalhou? Aí, os mentores, que são... Ai, tem um negocinho aqui que acende, não tem? Eu vi outro dia. Só não acho onde. Hã? Aqui? Aqui? Gente, eu estou arrasa. Então, esse daqui é o mentor. Esse é outro mentor. Essa aqui é a Carolzinha. Essa aqui é a Séries. E essa aqui, toda quietinha, discretinha, silenciosa, sou eu. E aí, o que acontece? Esses mentores, eles têm uma equipe que trabalham com eles, preparando o ambiente. Naquilo que nós vimos na tela de trás, a gente vê que tem toda essa circunferência de luz, e isso tudo é no entorno, e isso vai acrescendo cada vez mais. Né? E quando o dirigente vai preparar o ambiente através das coisas que ele está falando, ele está buscando desconectar sempre o que nós que estamos assistindo as pessoas. Aqui. É que eu não acerto os botões. Nós que estamos assistindo, aqui embaixo, estamos nos conectando ao que o dirigente da mesa está falando.
Então ele está lá falando da caridade, da obra, não sei o quê. Você fala assim, imagina que eu quero uma pranchetinha daquela, imagina que eu quero um bloquinho daquele. Você quer, porque você quer ajudar. Aquilo é importantíssimo na sua vida. Você não vive sem aquilo, mas você não tem a consciência ainda. E aí você vai indo. Aí o que mais que acontece? O palestrante se prepara para fazer a palestra. Esse palestrante está estiloso. Vamos lá, está estiloso. Tá? O que acontece? Vocês percebem que tem algumas ligações saindo das pessoas que estão na palestra. Espera aí. E aí vocês percebem que tem outras pessoas aqui e algumas como vultos, que você não identifica, como aqui. O que é isso? São os espíritos desencarnados, os mentores trabalhando na casa, trabalhando conosco. Está havendo ali uma conexão de todos aqueles que estão assistindo a palestra, que estão prestando atenção na palestra. Por quê? Porque durante esse momento que ele presta atenção, ele está recebendo uma sequência de fluidos onde estão afrouxando os laços do corpo com o espírito. Nesse afrouxamento de laços, os mentores espirituais vêm trabalhando conosco. O mentor está observando que essa mulher não está muito pura, não. Vocês estão percebendo, né? Ela não está muito pura, não. Pois é. Você vê que aqui tem uma onda de pensamentos onde está havendo uma perturbação. Ela está, além de toda essa onda de pensamento que nós pensamos pelo corpo inteiro, nós não pensamos só pela mente, nós ouvimos pelo corpo inteiro, nós não ouvimos só pelos ouvidos, e os sentimentos, a mesma coisa. Sentimentos que estão envenenando, sentimentos que ela está remoendo, que ela está sofrendo, ela está revoltada, ela está ressentida, ela está incomodada, ela está triste, ela está voltada, ela está olhando para o palestrante, mas voltada para o mundo dela. Está lá prestando atenção e aquilo está denso. O mentor está falando com outro irmão para poder auxiliar ela, falando qual é o problema que ela tem. Aqui nós vemos, enquanto a palestra rola, o mentor conversando com um outro, falando desse irmão aqui. Um empresário, uma pessoa preocupada completamente com a sua vida econômica, a situação que está o país, o que está acontecendo, eu vou ter que dispensar funcionários, não vou ter que fazer... É uma coisa que não acontece no nosso país, graças a Deus, só lá fora, então a gente não tem muita consciência disso, né? Mas é algo que acontece também lá fora. E aí a gente vai percebendo que o semblante das pessoas não estão muito bonitos. Aqui são outros mentores trabalhando com a equipe para poder auxiliar essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa. Todos nós estamos envolvidos naquilo que pensamos, naquilo que sentimos. Só que tem um detalhe, você olha para a pessoa do lado faz o quê? Sorri. Você olha para ela e fala assim, ela está sempre sorridente, é um amor alegre, né? O que tem dentro dela? O que ela carrega? Pois é. A pessoa que está do lado não sabe. Mas esses mentores que estão trabalhando, eles sabem. Porque o nosso pensamento, o nosso sentimento é transparente para ele. O pensamento tem voz. O sentimento vibra e tem cheiro.
Aí já começou a complicar um pouquinho, né? Começou de... Ixi. Pois é. Aqui está o lado invisível. São mentores, tá? Que estão dando sustentação à palestra. A equipe, aqui estão sendo passados slides, e a equipe aqui, que está aqui em cima, é a plateia de desencarnados. Por quê? Porque existe numa outra dimensão que nem todos os olhos podem ver, onde os desencarnados estão sendo trazidos para serem esclarecidos, auxiliados, aliviados de suas dores. Muitas vezes nos acompanham e nós nem percebemos. Desencarnados que estão por aí, como desencarnados, parentes, amigos, pessoas de outros momentos, pessoas afins, pessoas que simplesmente se afinizaram conosco, desencarnadas. Então elas ficam numa outra dimensão, também assistindo a palestra, para se beneficiar dos mesmos fluidos que os encarnados precisam. Mas por quê? Porque quando nós nos envolvemos no mundo da matéria, nós buscamos tudo o que é material. Nós queremos o ter, a posse, nós queremos tudo. E quando nós desencarnamos, a gente continua querendo o quê? Ter aquilo que não vamos ter. Porque o que nós vamos levar? Somente o nosso sentimento. Aquilo que fizemos de bom como sentimento e aquilo que fizemos de não tão bom. Isso nós vamos levar. O resto é exatamente esse o nome que tem. Resto. Porque é tudo aquilo que fica aqui, que permanece aqui. Porque nós não temos nada, nem o corpo, nós não temos o poder sobre ele. Alguém aqui tem como dizer, olha só, não vou desencarnar antes dos 90, porque eu decidi que eu quero desencarnar aos 90, aos 100, 120. Você tem esse controle sobre você? Não. A gente pode sair na rua, pronto, fui atropelada. Atravessei a pontinha onde não devia, caí no bueiro, morri. Mas eu não caio naquele bueiro, está vendo? Eu não tenho medo de passar ali. Então, o que acontece? Todos estão precisando desses fluidos materiais porque eles estão muito mais perto do plano material, muito mais enraizado à matéria do que ao espiritual. Eles ainda estão com as preocupações do dia a dia, da família, do isso, do aquilo, do aquele outro, e na maioria deles não tem a consciência que desencarnou. Como aqueles que têm a consciência que já desencarnou e não queriam ter desencarnado, não aceitam. Então eles preferem viver na fantasia. Como outros, não. Ah, eu sei, mas através dessa pessoa eu sinto os prazeres. Eu posso comer muita carne, eu posso beber muito, eu posso fazer muito sexo, eu posso utilizar droga, eu posso usar os encarnados como canudos para a minha vida, para o meu prazer. Então eu permaneço. E aqui eles estão isolados numa outra área. Exatamente quando também colocamos o nome na caixinha de desencarnados, quando mentalizamos as pessoas que desencarnaram, que conhecemos, mentalizamos pessoas de dentro do nosso lar. Aqui, esse slide aqui era para estar lá no último, não era? Então, vamos lá. Vocês não viram. E acho que não viram mesmo. Jana, o que aconteceu? Era o último? Não era. Então não salvou todos. Era o último. Mas depois eu explico sobre esse último. Então, o que acontece? Eles estão trabalhando, é que aqueles que têm, eles passando com o aparelho não está ali, né?
Esses mentores que estão circulando em quantidade muito maior do que nós podemos contar aqui no dedo, as pessoas que estão sentadas aqui, que estão sentadas nas salas, eles estão numa quantidade maior trabalhando a nossa área de ideação. Eles passam aparelhos como se fossem iPad, que hoje nós temos o iPad para poder saber, os tablets, e antes não tinha, a gente falava, eram uns negocinhos assim, né? E eles passam aquilo e eles registram naquela tela o que está acontecendo com a pessoa. Onde está o pensamento dela, onde está o sentimento dela, qual a amargura que ela carrega junto. Por que o tormento voluntário? Por que o sofrimento? Por que o incômodo? Por que a irritabilidade? Por que a inveja? Por que o ciúme? Por que tudo aquilo está corroendo ela? Então, eles começam a trabalhar todos esses sentimentos. Da mesma forma que eles registram, através daqueles que estão aqui, aqueles que nós estamos ligados na nossa casa, que está enfermo, que está na cama, que está no hospital. Então eu venho para a palestra, eu estou prestando atenção na palestra e estou ligada naquilo. Como tem aquele que, ao invés de estar prestando atenção na palestra, ele, de repente, ele diz, oh, é só eu vir para a palestra que eu dou. É tão rápido que eu dou. Né? Por que acontece isso? Da mesma forma que nós vemos aqui, acho que está mais para trás, esses fios aqui, onde que eu expliquei que afrouxam os laços, estão ligados a essas pessoas vibratoriamente, fios mais grossos, mais densos, como o que está circundando essa mulher, como se saísse daqui e fosse para fora. O que acontece são aqueles espíritos que estão ligados a nós, nos trazendo irritabilidade, nos trazendo agressão, nos envolvendo em perturbações espirituais. Então, o que acontece? Qual a maneira de não permitir que os nossos laços sejam afrouxados de corpo e espírito para que os mentores possam trabalhar? Vamos magnetizá-lo e colocá-lo para dormir. Então, eles utilizam o fluido que vem lá de fora. Imagina esse fluido preto aqui, saindo como um cordão que vem lá para fora. O espírito pode estar dentro da nossa casa, pode estar esperando daqui uma quadra, pode estar aguardando ali na porta do seu carro. Espera ele voltar, porque não vou lá, não posso entrar lá, que droga. Não me deixam entrar, então vou ficar aqui. Mas, depois quando ele volta com a cabecinha toda, mudando, chega em casa, para de brigar. Então eu tenho que não deixar, aquilo lá não faz bem para ele, não. Não faz bem para ele, porque, afinal de contas, eu perco o controle sobre ele. Então, o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai se ligar ao pensamento, mentalizar a pessoa, magnetizando a pessoa, e ela sente um sono que, nossa, um torpor. Depois termina a palestra e fala assim, nossa, essa palestra foi muito boa para mim. Eu dormi o tempo inteiro. Eu fui tratada em desdobramento. Olha só. Se fosse para sentar aqui e dormir, não teria cadeira, poltrona, teríamos cama. Todo mundo já chegava aqui, se acomodava na sua cama, se esparramava e... Estamos sendo tratados. Mas não é assim que a gente é tratado, não. Ao contrário, quando a gente está atento. E aí, ele magnetiza, a pessoa se desliga, termina a palestra e fala assim, é incrível, não sei o que acontece. Eu entro lá, eu apago. Acaba a palestra, acaba aquele negócio do padre. Nossa, eu desperto, eu não tenho sono nenhum, não sei o que acontece. Ele já está te aguardando lá de volta. Vamos embora, vamos para casa, vamos para a farra. Né? Então, é isso aí. Como é que a gente faz isso? Alguém, por acaso, dorme em pé? Porque se dormir, vai cair, bater a cabeça, vai pagar mico. Então, não dorme em pé. Eu faço o quê?
eu pego um caderninho, trago um caderninho e começo a anotar a palestra, o que a palestrante está falando. Por mais que a palestrante seja chata, insuportável, seja lá o que for, não interessa. Eu tenho que me conectar àquilo que está sendo falado para que eu seja beneficiado. Então, eu vou começar a anotar o que está sendo falado, a palestra inteira. Conclusão, eu me concentro, corto completamente o fio aqui, que me conecta ao magnetismo daquele que está lá na rua, e quando eu saio daqui, eu estou bem melhor, é claro, porque ele perdeu o controle dele sobre mim. Sobre meus sentimentos, sobre meus pensamentos, sobre a minha família, sobre aquele assunto que interessa a ele. Os mentores, eles trabalham e muito fazendo essa desconexão. Durante o passe, nós somos tratados em nossas células físicas e espirituais. Somos tratados na nossa área de ideação para que os nossos pensamentos para que nossos pensamentos estejam mais serenos, mais harmonizados, menos atormentados, menos conturbados. Que a gente tenha clareza para raciocinar e não leve a vida no automático, para que a gente desperte. É a mesma coisa os sentimentos, todos nós somos tratados dessa forma. E esses espíritos que estão ligados e que eu não consegui, ou melhor, ele não conseguiu me manter sobre o controle dele, porque eu não permiti ser magnetizada, o que acontece? Eles são atraídos para a casa como um ímã, permanecendo nesse outro lado, permanecendo nessa outra dimensão, para que eles sejam tratados. São tratados pela irradiação, são tratados pela reunião mediúnica. Aí aquele espírito, sabe amorosinho que estava em casa? Né? E aconteceu alguma coisa aqui, ó. Jana? Não sei. Hã? Ai, Jana, você é um amor. Nada melhor do que essa gente de informática. Não era ele. Então, o que acontece? Quando acontece essa reunião mediúnica, esses espíritos são trazidos em comunicação, é lá no finalzinho, né? Eles são trazidos, esses espíritos são trazidos para a comunicação na reunião mediúnica. E lá eles falam o que está acontecendo, o que está fazendo na sua casa, está fazendo junto com você, ou porque aquilo, ou porque... Aí você fala assim, olha, meu irmão, você tem que deixar fulano em paz, não adianta você ficar ali atormentando, você tem que seguir a tua vida. Enquanto você está tomando conta da vida do outro, a sua vida está parada, está uma porcaria, você está infeliz, você está acabado. Toma conta da sua vida e deixa que o outro... Não, mas eu quero cobrar o outro. Deixa que o outro vai responder por aquilo que ele fez. Quando a gente prejudica alguém, a gente se dana sozinho. Não precisa ninguém fazer nada para a gente. Agora, a sua vida está parada, a troco de quê? Vai ser feliz e a gente faz um trabalho terapêutico com esse espírito. E aí, esse espírito vai e ele fala assim, tudo bem, eu vou, mas eu saio de lá, vem um monte no meu lugar, porque a cabeça da pessoa fica chamando o tempo inteiro. Que é mesmo? Eu me irritei porque fui fechado na rua. Eu me irritei porque peguei uma fila muito grande, um trânsito muito grande. Esse Rio de Janeiro está uma porcaria, essas obras que não acabam, e eu fico 2 horas no trânsito, 3 horas no trânsito, eu venho da cidade, eu venho não sei o quê. Eu chego em casa, o marido reclama, quer que a janta esteja pronta na mesa. Eu falo para ele, vai lá, a mesma mão que dá é a mesma mão que recolhe. Então, você pega com a sua que eu como aqui. Então, a gente vai discutindo, a gente vai lapidando essas rusgas. E aí, o que acontece?
Quando eu estou ali batendo boca, estou ali naquele incômodo, eu estou atraindo outros. Por isso que fala, afasta aquele, vem outros no lugar. Porque depende do nosso pensamento, do nosso sentimento. Aí eu acho que o país tem que mudar. Tem que haver educação nesse país. Esse povo é mal educado. Esse povo é isso, esse povo é aquilo. Porque não sei o quê, porque essa gente é xinga e agressiva. Aí eu estou passando com o meu carro, eu olho, oh, seu não sei o quê, por que você não vai para o Havaí? Povo mal educado. E eu sou o quê? Qual foi a atitude que eu tive? Eu simplesmente joguei meus dardos de raiva em cima daquela pessoa e fui agressiva. Não fui mais educada que a pessoa. Então nós temos também que educar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Para educar os outros, nós nos educamos. Porque quando alguém grita muito, eu falo mais baixo. A pessoa automaticamente ela vai ficando constrangida. Você quer ver uma pessoa ficar irritadíssima e ver que não deu em nada, e ela ficar com todo aquele veneno para ela começar a gritar e falar, e você virar para a pessoa e falar assim, por que você está gritando? Eu estou falando baixo com você. Eu escuto, eu não sou surda. Não, mas não precisa ficar nervoso. Vamos conversar. Ou então, aguarda, quando você acalmar, a gente conversa. Mais tarde eu volto. A pessoa vai se corroer, se explodir. Sozinha. Porque eu não entrei naquela sintonia, não me afinizei, não recebi aquele veneno. Mas o veneno partiu de onde? Da mente, do sentimento, da cabeça daquela pessoa. Foi o primeiro a ser contaminado. E como eu não recebi esses dardos, voltaram todos para ele. Então, eu consigo me controlar, auxiliar o outro para se educar, porque ele sabe que quando vier novamente conversar comigo, não vai ter a chance. Então vai começar a falar mais baixo. Mas que eu tenho que ter paciência para falar com ela, porque se eu começo a falar, ela está largo, falando sozinha, vai embora. Então, claro, vai ficando educado. Vai mudando. Ah, mas eu não posso gritar na frente dos outros, não sei o quê. É verdade. Eu tinha uma irmã, quando a gente discutia, eu só ligava para falar com ela quando ela estava no trabalho. Porque o que acontecia? Se eu ligasse para ela, ela falava. E falava, xingava, falava. Blá, 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 blá. Então, não dava nem chance de falar. Eu ia sair irritada. Eu falava, não, ela tem que ouvir. Vou esperar ela chegar no trabalho. Chegava no trabalho e ligava. Oi, olha só. Eu estou ligando para falar isso. Calma, Iraci. Por favor, Iraci. Eu estou trabalhando. Um momento, Iraci, não fique nervosa. Aí eu falava tudo. Você entendeu? Ok, querida, eu entendi. Tá bom, então, tá? Pô, a gente resolve essas coisas. Pronto, acabou. Por quê? Porque na frente dos outros ela tinha que manter a educação. Ela tinha que manter aquela aparência. Ela não podia se desequilibrar, ficar xingando, gritando. Pois é. Mas nós temos que ser assim sempre. Então, nós atraímos o que nós pensamos, o que nós sentimos. E quando nos incomodamos demais com a postura do outro, é porque se nós pararmos para refletir, eu estou diante do meu espelho, eu estou diante da minha própria sombra. Porque tudo aquilo que está me incomodando, eu não suporto porque eu faço a mesma coisa. E eu me envolvo em toda essa sintonia espiritual. Não estamos sozinhos em momento algum. Estamos sempre acompanhados. Até quando entramos no banheiro sozinhos para tomar banho, estamos com aquelas melecas todas, porque eles ficam conosco. Não os desencarnados. As bactérias, se lava, mas elas não vão embora. Porque tem lugar que a gente não consegue lavar. Não é?
Alguém enfia a escova dentro da boca e lava a garganta? Não, não dá. O máximo que a gente escova é a língua, os dentes. Mas a gente não consegue escovar aquela língua que expele os venenos. Essa é que nós precisamos escovar, mas não aqui. Aqui. Porque quando eu faço essa asepsia aqui, eu não me ligo com aqueles que estão ali. E não levo para minha casa aqueles que eu não desejo receber. Então, eu vou me manter numa outra sintonia para receber quem eu quero para junto de mim. As pessoas e os irmãos que eu convido. Não aqueles que se convidam através do meu comportamento e da minha atitude. Isso é uma das coisas que acontece na casa espírita. Oh, apareceu outro. Tá? Então, eles estão sendo tratados. São os amigos espirituais que estão recebendo as pessoas que somos nós encarnados. Tá? Lembra do aparelho que eu falei? Eles estão registrando através da pessoa, nesse aparelho, o que é que aconteceu, o que está acontecendo com a pessoa, com o sentimento, o que ela está se ligando, que está trazendo tanto tormento a ela. E aqui eles estão pegando exatamente o aparelho, fazendo manipulação de fluidos, junto com mentores, que eles estão trabalhando na caixinha, que a gente fala, põe o nome na caixinha. Sei lá, via das dúvidas, eu vou pôr o meu também, meu nome, endereço, toda a minha família. Põe. É isso aí. Os irmãos mentores de luz que estão para nos dar assistência, nos envolvendo. Esses daqui são os irmãos que estão preparando, vocês notam que as salas estão vazias e estão preparando o ambiente fluídico, trazendo a asepsia que precisamos para a hora que entrarmos, passarmos por essa asepsia e aqui sermos recolhidos. Tá vendo? São os amores. Acabou. Viu só? Então, vamos refletir. Hã? Aqui? Ah, da mediúnica. É. Aqui é o quê? Uma reunião mediúnica, tá? Esse espírito, ele está cheio de ódio, de raiva, de agressividade, e que estava atormentando uma daquelas pessoas que foram atendidas durante a reunião pública. Tá? Aqui a médium, que está sentindo o ódio, a raiva e externando todo o registro desse espírito. Aqui é o médium doutrinador, o dirigente da reunião mediúnica, que está doutrinando o espírito e sendo inspirado, orientado na sua tela mental pelo mentor espiritual, pelo dirigente espiritual. São os mentores aqui que estão assistindo. Ok? Isso acontece todas as terças-feiras na nossa casa. Então, vamos refletir. Para que serve a casa espírita, a reunião espírita na nossa vida? Para nos aliviarmos das nossas dores, através dos estudos adquirirmos a consciência do que precisamos mudar, como modificar, para que nós passemos a ter atitudes, ação de benevolência e não reação somente, não só reagir perante os desafios da vida, as coisas que me contrariam, que tudo aquilo que me contraria não seja aquilo que me desequilibra, aquilo que me traz o tormento voluntário, mas que eu aprenda a controlar tudo isso. A reunião pública, ela é fundamental para isso. Então, muitas vezes a pessoa passa num atendimento, às vezes conversa comigo, eu falo assim, olha só, se interna dentro da casa espírita. A pessoa fala, é? Eu falo, é.
Vai para reunião de quarta, vai para reunião de quinta, entra na casa fazer curso, vai fazer trabalho caritativo, vai participar do trabalho voluntário. A sua vida vai mudar, porque você está mergulhado numa outra estrutura, numa outra psicosfera, completamente elevada, assistida pelos mentores da casa, que ajudam a você mudar o teor do seu pensamento. E através dos cursos da casa, você modifica a sua forma de ser. Tá? É a reforma íntima sem dor, sem sofrimento, que nós fazemos com prazer e alegria. Muita paz.